Olá, venha participar conosco desta missão de compartilhar a palavra de Deus. Unidos em Cristo, somos mais fortes. Temos uma mensagem de fé para você. Veja este vídeo e seja fortalecido. Shalom. Analisando o contexto. O povo que coa um mosquito, porém engole um camelo. Somos confrontados diariamente pela hipocrisia, pela mentira escancarada, por narrativas enganosas e pela distorção da verdade. Muitos se deixam levar pela doutrinação, pelo vitimismo, pela mediocridade e pela ignorância, aceitando passivamente o engano como se fosse virtude. Jesus usou palavras duras para confrontar os escribas e fariseus do seu tempo, dizendo: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Essa declaração se aplica perfeitamente aos nossos dias. Quando a mentira passa a ser mais valorizada do que a verdade, a injustiça prevalece sobre a justiça, e as trevas se tornam mais atraentes do que a luz. Vivemos tempos em que valores são invertidos e princípios morais são relativizados. Muitos tiveram suas mentes cauterizadas pelo engano, foram doutrinados na mentira e passaram a desprezar o caráter e a ética, submetendo-se a ideologias forjadas no erro, onde tudo é permitido para se alcançar determinados objetivos. A crítica de Jesus aos fariseus e líderes religiosos evidencia exatamente essa hipocrisia. Eles se apegavam a regras irrelevantes, o mosquito, enquanto negligenciavam questões morais profundas e essenciais, como a justiça, a verdade e o amor, o camelo. Vivenciamos em nossa nação uma realidade semelhante. Aqueles que seguem a ideologia da esquerda frequentemente atropelam a justiça, a verdade, o caráter e a ética. Não se constrangem em condenar, difamar e dar falso testemunho daqueles que não comungam dos mesmos ideais deles. Para os que não creem em Deus ou se declaram ateus, até se pode compreender tal postura, pois vivem em trevas, debaixo do domínio daquele que a Escritura chama de Satanás. Embora afirmem não acreditar em Deus, estão, ainda assim, submetidos a um jugo, servindo um Senhor que não se importa com eles, desde que cumpram a sua vontade, espalhando ódio, maldade e crueldade. Contudo, a situação se torna ainda mais grave quando aqueles que se dizem cristãos se deixam envolver pelas mesmas práticas. Agem como os fariseus e líderes religiosos dos tempos de Jesus, condenam os outros, mas praticam os mesmos atos daqueles que afirmam reprovar, inclusive dos que se dizem ateus. Julgam e condenam as pessoas, simplesmente por pensarem de forma diferente. O mesmo delito passa a ter pesos e medidas distintos. Quando alguém é flagrado pichando um monumento, a reação varia conforme a ideologia. Se pertence a grupos de esquerda, o ato é relativizado e tratado como expressão artística. Se é do grupo contrário, passa a ser considerado crime grave, digno de punição severa, muitas vezes maior do que a aplicada a traficantes ou ladrões. Para o grupo ideológico da esquerda, práticas como roubo, corrupção e tráfico são frequentemente relativizadas. O criminoso passa a ser tratado como vítima, o traficante é visto como vítima do usuário, e o infrator é justificado por fatores externos, mesmo quando mata, rouba e destrói. Dentro dessa lógica distorcida, tudo é permitido, pois o indivíduo é sempre enquadrado como vítima do sistema. O mais grave é que pessoas que se dizem cristãs compactuam com essa mentalidade. Ao tolerarem, justificarem ou defenderem tais práticas, tornam-se cúmplices e pecam por conivência, o que, diante de Deus, equivale a participar do próprio pecado. Quando surgem pessoas que se levantam para combater esse tipo de conduta, esse mesmo grupo ideológico não hesita em difamar, inventar mentiras, denegrir reputações, caluniar e até levantar falso testemunho. Tudo isso é feito sem temor, como se tais atitudes fossem aceitáveis. Esses cristãos parecem se esquecer de que a Bíblia condena severamente tais práticas. Segundo a Torá, aquele que fala mal do seu próximo, dá falso testemunho e cria narrativas mentirosas, é comparado a um assassino. Deus reprova veementemente esse comportamento. Há, inclusive, entre esses cristãos, obreiros e participantes ativos da igreja que, apenas por ouvir rumores, condenam o inocente, amaldiçoam, difamam e inventam histórias para destruir a reputação de alguém, simplesmente porque essa pessoa pertence a um grupo ideológico rival. Esqueceram-se, porém, das palavras de Jesus. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Com isso, o Senhor enfatiza o imenso poder da fala e a responsabilidade que cada um carrega sobre aquilo que profere. As palavras revelam o interior do coração e serão usadas como prova no juízo, para justificação ou para condenação. Esses falsos cristãos serão reprovados e condenados, conforme afirma a palavra de Deus. Tudo o que fizeram dentro da igreja, nada lhes será acreditado, porque negligenciaram o que é essencial, a justiça e o amor. Caíram no pecado da hipocrisia, tornando-se semelhantes aos fariseus e escribas que foram severamente condenados por Jesus.
Por isso, aqueles que leem e conhecem as Escrituras compreendem que um indivíduo que segue a ideologia comunista dificilmente herdará o reino dos céus, pois trata-se de uma ideologia que se opõe frontalmente aos princípios da palavra de Deus, exaltando valores contrários à verdade, à justiça e à responsabilidade moral. O conselho para os que ainda insistem nesse caminho é claro: não se deixem enganar. A Escritura é categórica ao afirmar: ao culpado, o Senhor não terá por inocente. Todos nós compareceremos diante do trono de Deus para prestar contas, e seremos julgados por tudo o que fizemos, tanto pelas boas quanto pelas más obras. Diante dessa verdade, resta-nos escolher viver em arrependimento, fidelidade e compromisso com a justiça que procede do Senhor Jesus. Shalom plena. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Você que é cristão já se questionou se suas prioridades refletem a missão de divulgar a palavra de Deus? Pergunte-se: o que posso fazer para ser luz neste mundo? A resposta é clara: apoie ativamente os que divulgam o Evangelho. Inscreva-se neste canal e ajude a alcançar mais corações sedentos.